Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de anatomia humana. Antes de iniciarmos nossos estudos sobre o corpo humano, vamos começar com alguns conceitos básicos que serão fundamentais para o entendimento da disciplina como um todo. A anatomia é a ciência que estuda a estrutura e organização dos seres vivos, em especial do corpo humano. Essa ciência é essencial para a educação física, pois nos ajuda a compreender como o corpo humano funciona e se adapta ao exercício físico. Sem uma compreensão sólida de anatomia, fica muito difícil prescrever exercícios de forma adequada, pois não sabemos como o corpo se comporta e se adapta aos diferentes estímulos. Além disso, é importante destacar que a anatomia segue uma organização hierárquica do corpo humano, que vai do geral para o específico. Começamos com o estudo dos sistemas corporais, como o sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema cardiovascular, entre outros. Em seguida, passamos para o estudo dos órgãos que compõem cada sistema e, por fim, estudamos as estruturas menores, como células e tecidos. Outro aspecto importante na anatomia é a utilização de uma terminologia específica para descrever as estruturas e suas relações no corpo humano. A terminologia anatômica é uma linguagem universal utilizada por profissionais da área de saúde e sua compreensão é fundamental para a comunicação entre esses profissionais. Por isso, nesta disciplina, vamos nos familiarizar com a terminologia anatômica e aprender a utilizá-la de forma adequada para que possamos nos comunicar de forma efetiva e entender as descrições e explicações das estruturas e seus processos fisiológicos. Compreender esses conceitos básicos é fundamental para o estudo de anatomia humana. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre os planos de orientação em anatomia e como eles são utilizados para descrever as estruturas do corpo humano. Antes de falarmos sobre os planos de orientação, é importante lembrar da posição anatômica. Ela é fundamental para padronizar a descrição das estruturas do corpo humano. A posição anatômica é aquela em que o indivíduo está em pé, com a face voltada para frente, os braços estendidos ao longo do corpo, as palmas das mãos voltadas para a frente e os pés juntos. Essa posição é utilizada como referência para descrever as estruturas do corpo humano. Agora sim, vamos falar sobre os planos de orientação em anatomia. Esses planos são utilizados para descrever as estruturas e suas relações no corpo humano e são fundamentais para a compreensão da anatomia e fisiologia do corpo. Existem 3 planos de orientação em anatomia: o plano sagital ou mediano, o plano frontal ou coronal e o plano transverso ou horizontal. O plano sagital divide o corpo humano em 2 partes iguais, direita e esquerda. É como se o corpo fosse cortado ao meio, longitudinalmente, desde o topo da cabeça até os pés. Esse plano é utilizado para descrever estruturas que ficam mais para o lado direito ou para o lado esquerdo do corpo, como por exemplo o coração, o fígado, entre outros. Já o plano frontal divide o corpo em partes anterior, frente, e posterior, costas. Esse plano é utilizado para descrever estruturas que ficam mais à frente ou para trás do corpo, como o nariz, a coluna vertebral, entre outros. Por fim, o plano transverso divide o corpo em parte superior e inferior. É como se o corpo fosse cortado horizontalmente, bem na altura da cintura. Esse plano é utilizado para descrever estruturas que ficam mais acima ou abaixo do diafragma, como o coração, o estômago, entre outros. A compreensão desses diferentes planos é fundamental para a descrição e compreensão da estrutura e organização dos sistemas e órgãos do corpo humano. É importante que vocês se familiarizem com esses planos e saibam como utilizá-los de forma adequada. Vamos agora abordar a divisão do corpo humano em regiões anatômicas, que também é uma parte importante da terminologia anatômica. A divisão da cabeça em 2 partes, a face anterior e a face posterior, é importante para a compreensão das estruturas que formam o crânio, como o osso frontal, parietal, temporal, occipital e esfenoide. Já a divisão do tronco em 2 partes, a anterior e a posterior, é relevante para o estudo das estruturas ósseas e musculares que compõem a coluna vertebral, como as vértebras, os músculos eretores da espinha. Nos membros, a divisão entre a face medial e a face lateral é importante para a compreensão das estruturas que compõem o braço e o antebraço, como os ossos húmero, rádio e una, e os músculos
músculos bíceps braquial, tríceps braquial, entre outros. A divisão de cabeça em duas partes, a lateral e a medial, é importante para a compreensão das estruturas ósseas e musculares que formam a face, como os ossos zigomático, maxila, mandíbula, e os músculos masseter, temporal e bucinador. Já a divisão do tronco em duas partes, a frontal e a dorsal, é relevante para o estudo das estruturas que compõem o tórax e o abdômen, como os ossos externos, costelas, clavícula e os músculos peitoral maior, reto abdômen, oblíquo e outros. Nos membros, a divisão entre a face anterior e a face posterior é importante para a compreensão das estruturas que compõem a coxa e a perna, como os ossos fêmur, tíbia e fíbula, e os músculos quadríceps femoral, bíceps femoral, tríceps sural, entre outros. No plano transverso, a divisão da cabeça em duas partes, a superior e a inferior, é importante para a compreensão das estruturas ósseas e musculares que formam o crânio, como o cérebro, cerebelo, a medula oblonga e os músculos da mastigação. Já a divisão do tronco em duas partes, a superior e a inferior, é relevante para o estudo das estruturas que compõem o tórax e o abdômen, como o diafragma, o fígado, o esôfago e os rins. Nos membros, a divisão entre a parte proximal e a parte distal é importante para a compreensão das estruturas que compõem a coxa e a perna, como o fêmur, o joelho, a tíbia, o tornozelo e os ossos do pé. E, dessa forma, o conhecimento dos diferentes planos de orientação é essencial para o estudo da anatomia humana e da estrutura e organização dos sistemas e órgãos do corpo humano. Nessa aula, nós podemos compreender os conceitos básicos da anatomia humana, sua importância para a educação física e a organização hierárquica do corpo humano. Também foi abordada a terminologia anatômica e sua utilização na descrição e compreensão das estruturas corporais. Além disso, apresentamos os planos de orientação e anatomia, como o plano sagital, o plano frontal e o plano transverso, que são essenciais para a descrição e compreensão das estruturas e sistemas do corpo humano. Por fim, destacamos a importância de uma base sólida em conceitos básicos de anatomia para o restante do curso, que nos permitirá entender de forma mais aprofundada a estrutura e função do corpo humano, bem como a sua aplicação na prática da educação física. Na próxima aula, nos aprofundaremos mais nos conhecimentos sobre anatomia, abordando os sistemas do corpo humano e suas características. Até lá!